Shalom, amados. Sou o pastor Rick Soares do canal Despenseiro da Fé. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, toque os sininhos das notificações e deixe aquele like para nos ajudar a abençoar o projeto. Por isso, conto com a sua cooperação conosco. Deus vos abençoe e vamos para o vídeo. Shalom, amados do YouTube. Seja bem-vindo ao canal Despenseiro da Fé. Aqui quem vos fala é o pastor Rick Soares. E hoje nós vamos falar de um tema poderosíssimo. Vamos falar sobre a vitória vem do vale. Vale na Bíblia sempre foi conhecido como lugar de adversidade, dificuldade. Mas hoje nós vamos ver que o vale foi um lugar onde Deus preparou uma grande vitória. Então, para você entender melhor sobre esse tema, vamos para o vídeo. Pois bem, amados, convido a você a abrir a sua Bíblia no livro de Juízes, no capítulo 4, versículo de 1 a 3. Os versículos que nós acabamos de referir a ele diz assim: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois de falecer Eude. Entregou o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava a Azor, e Sísera era o comandante do seu exército, o qual então habitava em Hazorete Ragoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Como nós podemos ver aqui, já começa a narrativa dizendo que os filhos de Israel fizeram aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Eles tinham recebido a promessa da terra prometida, mas eles se distanciaram de obedecer os mandamentos que Moisés havia dito, e por causa disso sofreram muito através das mãos dos inimigos. Mas é no modo de Deus mostrar que ainda tinha a sua misericórdia, o seu amor para com eles. E por causa desse sofrimento, 20 anos ali, o rei de Canaã oprimia o povo de Israel, sendo que Canaã é a terra prometida. Mas o Senhor havia dito lá a Moisés: olha, se obedeceres e obedecer os mandamentos, será cabeça e não cauda, sabe? Será abençoado no entrar e no sair. Mas se desobedeceres, andarás e serás escravo e servirá aqueles que não temem ao Senhor. Então isso já vem de tempo. E o povo de Israel caiu novamente em erro, não dando ouvido às promessas, não dando ouvido ao entendimento, e por isso caiu nas mãos de Jabim, rei de Canaã. Mas a Bíblia diz aqui que eles, aqueles descendentes, aqueles que ainda tinham o temor de Deus, eles procuraram e queriam se livrar deste cativeiro, se livrar desta subjugação, dessa escravidão, desse modo tão opressor que no qual Jabim mantinha sobre o povo de Israel na terra prometida aos israelitas. Então, naquela época, existia uma profetisa, que no qual era mulher, uma mulher chamada Débora. Então, os conselheiros das tribos se reuniram e foram buscar informações. No capítulo 4, versículo 4 a 9, nós vamos ver aqui quando eles foram buscar refúgio, de uma palavra de ajuda e de ânimo para poder sair dessa situação. Então, diz assim no versículo 4, no capítulo 4 do livro de Juízes, versículo 4 a 9, diz assim: Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira. Débora em Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiram até ela a juízo. E mandou ela chamar a Baraque, filho de Abionão, de Cádiz e Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo: vai e leva gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e farei ir até o ribeiro de Quizon, a Sísera, comandante do exército de Jabim, com seus carros e suas tropas,
e dareis nas suas mãos. Então disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. Ela respondeu: certamente irei contigo, porém não será tua a honra e a investida que empreendes, pois nas mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. E saiu Débora e foi com Baraque para Quedes. Então veja aqui, o texto diz assim: quando eles foram procurar a promessa do Senhor, foram procurar uma palavra da parte de Deus, o Senhor falou: olha, vai até o ribeiro, vai até o vale de Quizon, ao ribeiro de Quizon, né, que fica entre o vale, e lá eu te darei a vitória, porque lá, claro, Sísera, que era o comandante do exército cananita naquela época, ele tinha 900 carros, né, feitos ali de ferro, ou seja, era um armamento ibérico daquela época, e Israel ainda não tinha o domínio ainda do ferro, mas os cananitas tinham muito conhecimento ibérico, então já estavam preparados com 900 carros, mas Deus tinha uma estratégia de luta. Não é à toa que o nome de Deus, um dos nomes do nosso Deus poderoso é Jeová Sabaoth, que é o Deus da guerra, o Deus de vitória. Então o Senhor falou para Débora: Débora, fale para ele ir ao ribeiro de Quizon, porque lá eu darei a oportunidade de vitória. Vá até o vale. Ele queria lutar no monte. Amados, eu quero que você entenda: monte é bom, o lugar do monte é visível, tudo que é no monte é bom. Difícil é você descer o vale. O vale é um lugar complicado. O vale é um lugar que, quando nós olhamos, é um lugar de dificuldade. Vale é um lugar onde você vai passar pelas maiores adversidades. Toda vez que nós devemos falar de vale na Bíblia, quer dizer dificuldade. Então, Baraque ficou com medo, porque ele sabia que no vale ele seria destruído. Olha o pensamento dele. Mas não era isso que Deus estava dizendo. Deus estava falando que ia dar vitória para ele no vale. Então, amado, não tenha medo. Se tiver que ir para o vale, vá para o vale. Não importa qual é o vale, a situação que você está vivendo. O importante é você encarar e saber que você ouviu a voz de Deus e você permanecer firme e confiante, tendo fé que Deus irá te suprir na necessidade do vale, deserto. Porque no monte é fácil, quando tudo está bem, quando tudo está preparado, quando você está ali todo alicerçado, você está bem acolhido, tudo é fácil. Olha, quero trazer essas palavras: adorar a Deus quando tudo está bom é perfeito, é maravilhoso. Mas você adorar a Deus quando você está passando um momento de adversidade é crescimento espiritual. E muitas vezes Deus permite nós irmos para o deserto, permite para nós irmos para o vale, porque lá você vai estar na dependência de Deus. Foi o caso de Baraque. Baraque, ele temeu quando ouviu essa palavra e ele falou: olha, Débora, eu vou se você for comigo. Ele queria um apoio físico, mas Deus estava dando apoio espiritual. Vá e eu te darei vitória. Olha, darei Sísera sobre as suas mãos. Eu darei o comandante, né, de Jabim, rei de Canaã, nas tuas mãos. Mas ele queria um apoio visto. E muitas vezes, amados, nós não temos ninguém no vale. É aquele momento financeiro difícil, é aquele momento seja ele um momento que você esteja passando emocional, às vezes é um momento que você está passando na sua vida conturbada e muitas vezes você não vai ter um apoio. Mas saiba de uma coisa: Deus está contigo no vale. Uma coisa eu aprendi com Davi. Davi disse assim: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Ele estava no vale. E muitas vezes lá no capítulo 23, né, que nós ouvimos sobre o Salmo do Pastor, ó, me leva nos vales, né, me leva ao vale da sombra da morte, mas lá o Senhor estará comigo. Muitas vezes nós estamos no vale, mas não quer dizer que você está perdido, não. Deus está te moldando o seu caráter, o seu entendimento, a sua fé e a sua postura emocional e a sua postura espiritual. Você tem que depender de Deus. É Deus na sua vida. Se você está passando por este momento, é porque Deus está tratando você, está moldando você como aquele vaso na mão do oleiro. Você é o barro e Deus é o oleiro e Ele está tratando você. E no vale é o lugar onde nós somos moldados e aprendemos a entender a vontade de Deus na nossa vida. Não abra a boca, não profetiza maledicências, não reclame,
apenas adore ao Senhor e confie com fé, porque Deus vai te dar vitória. Císara entendeu a palavra. Ele ficou com medo, mas ele foi para o vale. Lutar no monte é fácil. Quando tudo está bem, tudo está perfeito, na sua casa não falta nada, a parte financeira vai melhor ainda, é bênção. Mas Deus nos ensina também a passar pelo vale. E vale é lugar de crescimento. Aqui a vitória vem no vale. Ali estava o exército preparado, um exército muito maior que o de Israel. Mas Deus já tinha uma estratégia para vencer no vale. E a vitória tinha que ser no vale. E aqui nós vemos a passagem, no versículo 9. E ela respondeu: certamente irei contigo, porém não será a tua honra da investida que empreendeis, pois das mãos de uma mulher o Senhor entregará a Císara. E saiu Débora e foi com Baraque para Quedes, para o vale de Quizon. E ali foi se preparado, né? Agora eu quero acompanhar e quero que você entenda. Quando foi passada essa história, Deus preparou lá no capítulo 4 do livro de Juízes, versículo 12, nós iremos fazer a leitura até o versículo 17. Diz assim: e anunciaram a Císara que o filho de Abinoão tinha subido ao monte Tabor. Císara convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, de Harosete, Ragoim, para o ribeiro de Quizon. Então disse Débora a Baraque: põe-te, porque este dia em que o Senhor te entregou a Císara nas tuas mãos, porventura o Senhor não saiu diante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor, 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou a Císara e todos os seus carros e todo o seu exército ao fio da espada diante de Baraque. E Císara saltou do carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos até Horete e Agoim. E todo o exército de Císara caiu ao fio da espada, sem escapar nenhum sequer. Sabe como foi essa vitória? O ribeiro, o vale, era uma encaixação onde passava um pequeno rio de água. Deus, segundo a palavra, diz a história aqui, lá no capítulo 5, versículo 20 e 21, do mesmo livro de Juízes, no cântico de Débora, Débora diz assim, que houve uma grande mudança de temperatura e uma grande chuva desceu sobre o vale de Quizon, sobre o ribeiro de Quizon, e as águas levaram os carros, e os carros ficaram atolados, ou seja, aquela vantagem ibérica que tinha ali o exército de Jobim, o exército de Císara, né, que é o exército cananita, aquela vantagem que eles tinham, eles perderam, porque não podiam andar com os carros estavam atolados na lama, e ali morreram todos eles ao fio da espada, e Deus deu uma grande vitória. Por isso eu disse, olha, Jeová Sabaô, o Deus da guerra, o Jeová que age, o Deus que age no momento difícil. Se ele tiver que agir, se ele tiver que manifestar através dos elementos, né, que nós podemos dizer aqui, os elementos, Deus tiver que mexer no tempo para que você tenha vitória, você vai ter vitória. Josué, ele profetizou, olha, detente lua no vale de Ajalon, detente sol no vale de Escalon. E naquele momento ele estava pedindo para que o sol parasse, retrocedesse e ficasse ali até ele vencer a batalha. E nisso aconteceu. Olha o que aconteceu, ele parou o sistema solar. Se Deus tiver que parar o sistema solar, se Deus precisar mover o espiritual e o sobrenatural para você ter vitória, você vai ter vitória. Sabe por quê? Porque Deus é contigo. E quando Deus estava falando para Baraque descer até o monte e descer até o vale, não era para ter derrota, era para ter vitória, porque ali era um lugar estratégico onde Deus ia agir no sobrenatural. Irmão, você talvez esteja passando pelo vale financeiro, talvez você esteja passando pelo vale emocional, talvez você está passando agora pelo vale da dificuldade no seu momento. Hoje eu quero te dizer para você, esse vale é para aprendizado, e Deus vai mover o sobrenatural nesse vale, e você vai cantar o cântico da vitória lá na frente. Deus vai mover um sobrenatural sobre a sua vida. Eu profetizo em nome de Jesus, e eu tenho certeza que você será um grande vencedor. E nisso, quando viu todo esse confronto e ele perdeu os soldados, perdeu a vantagem que tinha no vale do ribeiro de Quizon, Císara fugiu. Quando ele fugiu, ele partiu para arrumar um lugar de abrigo, e ele tinha apoio. Diz aqui no capítulo 4, versículo 19 a 24, diz assim: então
capítulo 4, versículo 17 até o versículo 19, nós iremos fazer uma leitura para nós podermos entendermos essa mensagem. Então diz assim: porém Císera fugiu de a pé para a tenda de Jeiel, mulher de Éber, queneu, por enquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Éber, o queneu. E saindo Joel ao encontro de Císera, disse-lhe: olha, entra, meu senhor, entra na minha tenda e não temas. E retirou-se para sua tenda e ela pôs sobre uma coberta. Ele estava cansado, ele estava fugindo e ele queria encontrar um lugar de abrigo. No versículo 19, nós vamos ver o desfecho dessa história. Diz assim: então ele disse-me, peço-te que me beba um pouco de água, porque tenho sede. E ela, abrindo um odre de leite, deu-lhe de beber e o cobriu. Ou seja, estava cansado, ele tomou um leite, né? Podeu ali restaurar o seu vigor, mas ele estava fugindo. E ele disse mais: põe-te uma porta, olha, fica na porta. Há de ser que se vier alguém me perguntar: há aqui alguém? Responde: não. Então Jael, mulher de Éber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo e foi mansamente a ele e lhe cravou a estaca na fronte, de sorte que a penetrou na terra. E estando ele em profundo sono e muito exausto, e assim morreu. Olha só que coisa tremenda. Essa mulher colocou ele, deu de beber, deu-lhe abrigo e ficou ali na expectativa. Sabia que havia uma aliança com Israel. E quando ele ali adormeceu, achando que estava ali num lugar de proteção, essa mulher era acostumada, segundo a história, diz que essa mulher ela tomava conta da casa, mas era ela a obrigação de montar as tendas. Então ela tinha uma prática de manuseio muito grande com estaca e com martelo. Lembro que a profetisa Débora havia dito que Deus, por causa da dúvida do coração de Baraque, Deus não daria a honra a Baraque, mas daria a uma mulher. E essa mulher foi, sorrateiramente, mansamente, pegou a estaca, catou o martelo e na fronte, e atravessou a ponto de ficar estancado na terra, de tanta força, que ela falou assim: agora você não foge mais. E ali se cumpriu a palavra de Deus. E nisso foi tremendo. Versículo 22. E eis que, perseguindo Baraque a Císera, Jael lhe saiu ao encontro e lhe disse: vem e mostrar-te-ei o homem que procuras. E ele a seguiu, e eis que Císera jazia morto e a estaca na fonte. Assim Deus naquele dia humilhou a Jabim, rei de Canaã, e disse diante dos filhos de Israel. E a cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevaleceram contra Jabim, rei de Canaã, até que o exterminaram. Então houve uma grande batalha e Deus deu muita vitória sobre o exército de Israel, mas primeiro eles se colocaram na posição. Por isso, amado, eu não sei qual é a sua condição, eu não sei qual é a sua luta, sua adversidade, mas eu sei de uma coisa, que a vitória não vale. A vitória que Deus está te dando é exatamente em cima desse momento que você está vivendo. Então isso não é para você desanimar, não é para você se entristecer, mas é para você ter vitória e você entender que Deus é sobre a sua vida, que no momento de adversidade nós nos tornamos mais fortes. No momento de dificuldade nós aprendemos mais e nós começamos a entender e saber que Deus tem estado conosco. Foi assim a vitória de Baraque. Baraque teve uma vitória muito grande, o povo de Israel teve uma grande vitória, mas Deus é o Deus de estratégia. Talvez este momento que você está vivendo é um momento de adversidade, sim, mas é um momento de você aprender e entender e olhar com os olhos da fé, sabendo que Deus te tem preparado uma grande vitória. Se você gostou dessa mensagem, eu gostaria que você se inscrevesse aqui no canal, tocasse os sininhos das notificações e deixasse aquele like para fortalecer o nosso trabalho. E comente aqui nos comentários se você tem gostado dos nossos conteúdos. E olha, este conteúdo é para evangelismo. Mande esse evangelismo para alguém que está passando por uma dificuldade, para que Deus possa tocar no seu coração e levantar essa pessoa. Você estará abençoando através desta mensagem. Que Deus fique convosco, que o Senhor possa abençoar a cada um de vocês
a vossa família de maneira poderosa e que nós possamos nos encontrar no próximo vídeo. Deus vos abençoe, o Senhor é contigo. Até o próximo vídeo.